Desde há mais ou menos 2 meses, tal como toda a gente, acabamos por nos confinar. Esta palavra confinar que de repente entrou no vocabulário geral das pessoas. E não só, também de alguns animaizinhos, pois ainda anteontem fui testemunha de um desses casos que já relatei, salvo erro, a 3 ou 4 conhecidos muito próximos de mim, mas que não me levaram a sério. Não que me contrariassem diretamente, pois são pessoas simpáticas, mas facilmente percebi das poucas palavras usadas que não acreditaram naquilo que eu lhes disse, fazendo crer um desses meus conhecidos, inclusivamente, que, sendo possível os pardais pularem de montinho em montinho à procura de pequenas partículas para se alimentarem, poderão, eventualmente, nesta dinâmica do salta aqui, vai por ali, dar origem a sons imperceptíveis, é certo, mas facilmente aumentados por alterações derivadas desta situação de confinamento. Por outro lado, os pardais, como poderão facilmente observar, se lhes deitarem, por exemplo, um pouco de arroz para um espaço de jardim, assustam-se facilmente com os arbustos e as suas movimentações provocadas pela aragem que tem feito sentir-se nos últimos dias, e que, a propósito, aliás, trouxe consigo esta vaga de calor que tem levado multidões às praias portuguesas. Mas sem desviar a conversa, quero então dizer-lhes que quando se ouve um pardal ou um coro de pardais se escutarem com atenção, a palavra confinar ouve-se-lhes. Bem, eu de facto nunca ouvi, mas uma gralha preta que costuma pousar ali em cima de uns carros velhos, fazendo as necessidades sempre à mesma hora por cima dos capôs, disse ao dono dos automóveis exatamente isso. E eu acredito, pois constato que essa gralha é adulta e toma atitudes coerentes com os procedimentos diários. A gralha preta que vem fazer o serviço em cima dos velhos automóveis, naquele parque de estacionamento em frente ao jardim, antes de ali se tornar mais leve, tem por hábito empoleirar-se num tronco velho, mesmo ao lado da placa informativa que identifica aquela rua. Eu não sou pessoa de andar a espreitar ou a ouvir conversas de assuntos que não me dizem respeito. Mas reconhecerão que quanto maior for o esclarecimento, melhor sucederá com as nossas capacidades de avaliação e decisão. Além disso, neste tempo ainda de algum confinamento, é absolutamente necessário fazer o exercício físico possível e manter a mente a funcionar. Será também por isso que aquela gralha preta se posiciona diariamente, mesmo em frente à placa informativa, efetuando movimentos ritmados com as patas, bamboleando a cauda, esticando o pescoço e levando a cabeça, fazendo com que o peito surja saliente numa postura que eu até considero elegante. Ou por simpatia, ou por outra qualquer razão, concluo que a gralha e o dono dos automóveis se encontram naquele local sempre à mesma hora, admirando-me o facto de aquele não ligar importância à sujidade deixada pela pássara. Inclusivamente, vem já de casa munido de um pano velho que utiliza para abrilhantar os capôs dos automóveis, depois da gralha preta regressar à sua origem. Mas entretanto, ao contrário dos primeiros dias, as conversas entre os dois têm sido mais prolongadas e até com alguma animação, o que me leva a crer que a ginástica da bicha tem um segundo propósito, que é exercitar a língua servindo-se da informação da placa. Olá, muito bom dia. Afinal, entendi verdadeiramente a delicadeza que o dono dos automóveis dispensava à gralha preta. Vaidosa pássara que agora, pose ereta e olhar atento, compenetrada, contabiliza a quantidade de automóveis que entram no parque por baixo do jardim. Escusado será dizer que o dono dos carros, desde que se levanta, anda de um lado para o outro a arrastar os chinelos pela rua, transmitindo o aspecto de quem tem muito que fazer e não pode atender a ninguém, a não ser à gralha preta,
resolvida a fazer-lhe este biscato de colaboradora nas cobranças aos automobilistas. A gralha, dada a certas intelectualidades, ocupa-se de contas e raciocínios simples, tendo como preferidos os exercícios de fixação, normalmente algo que se relacione com as estrelas, intensidades das suas luzes e mistérios das disposições. Deste modo, e com esta sabedoria, o dono dos carros e concessionário do parque resolveu entregar-lhe esta parte do serviço e assim poderá descansar um pouco mais. Conhecedor daquele sítio do jardim, um gato cinzento de olhar ovalado, magro, mas com energia e destreza no movimento, disfarçado de caçador, caminha vigilante com a única preocupação de que mais nenhum animal possa invadir aquele território, pelo menos nenhum desses altaneiros com manias de superioridade. Os seus companheiros ali residentes, há já umas boas semanas, são para ele carga fácil, mas suficientes em número, não desejando por agora novos vizinhos. A presença diária da gralha preta não o perturba, pois permanece muito bem concentrada no seu trabalho e desde que começou a efetuá-lo, apenas fala e baixinho quando é estritamente necessário. Tudo assim, o gato consegue controlar sem a necessidade de muitos esforços. Conhece como ninguém os costumes daquele setor e sente-se senhor do espaço, mantendo bons relacionamentos, mas a uma considerável distância, tanto quanto exigem as cautelas e sem confianças em demasia. E tudo naquele jardim foi correndo e correndo da melhor maneira, debaixo da supervisão daquele gato, que mantinha um bom relacionamento com a gralha, não sendo os dois propriamente cultivadores de uma amizade empolgante, mas ambos portadores de suficiente atitude diplomática, de modo que foram passando o tempo em permanente estado de abundância e são convívio. A gralha preta, agora já com uma boa descendência, ali mandou construir a sua casa, uma casa espaçosa, bonita, onde vive com os seus familiares mais novos, todos felizes e economicamente bem-sucedidos, pois o negócio do parque de estacionamento evoluiu e prosperou. Imaturos, mas já com bicos pintados de vermelho, os descendentes arredaram o antigo patrão da avó, que, diga sem abono da verdade, ficou rabugento, ganhando um zumbido nos ouvidos por causa dos chinelos que durante anos e anos arrastou pela rua em frente ao jardim, envelhecendo precocemente, com os pelos das sobrancelhas a crescerem anormais e a penderem para o lado das orelhas. O gato, na sua independência, manteve-se solteiro e foi fazendo uma vida normal, mas também desafogada, contudo sem ligar muito às poupanças que os animais com uma certa idade costumam realizar. Continua atento, espiolhando todos os recantos do jardim. A gralha preta, agora curvada, transmitiu ao gato seu amigo, afinal, que vai regressar às zonas montanhosas. No dia seguinte, depois de sossegadas algumas emoções, psicologicamente preparada para a viagem desejada, levantou-se da cama e assomou-se à porta que dá acesso à varanda do seu quarto, dando conta que a casa onde sempre viveu estava agora do outro lado da rua. Inquieta nesta absurda e irreal circunstância, sentiu uma fraqueza por entre os músculos que envolvem a quilha e, de repente, viu-se com enorme leveza sobrevoar o vale fluvial, próximo às montanhas onde nasceu.